Olha só, um executivo lá do Vale do Silício, a empresa a qual ele trabalhava, essa empresa ela foi adquirida, ela foi comprada por um grupo maior. E a partir daquele momento ele queria demonstrar o seu trabalho, ele queria demonstrar o seu potencial para essas pessoas. Então ele começou a assumir várias funções lá dentro do seu trabalho, ele começou a dizer sim para muitas coisas, ele começou a aceitar muitas coisas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Chegou um momento, que ele se sentiu sobrecarregado. Ele percebeu que quanto mais atividades ele estava aceitando, ele estava executando ao mesmo tempo, pior ficava a qualidade do seu trabalho. O que aconteceu? A empresa, então ofereceu para ele um plano de aposentadoria, um plano de aposentadoria precoce. E ele não gostou disso que aconteceu. Por quê? Porque ele nunca imaginou, a partir daquele momento, ele se aposentar, se aposentar tão cedo. Ele nunca imaginou isso para a vida dele, ele queria continuar trabalhando. Então ele se reuniu com o coach dele, eles decidiram o quê? Eles decidiram que a partir daquele momento ele iria retornar à empresa, ele iria continuar trabalhando na empresa, só que a partir daquele momento ele agiria como se ele fosse um consultor lá dentro. Ele apenas executaria as atividades mais importantes para a sua carreira e mais importantes para a empresa, atividades que mais proporcionariam resultado para ele. Percebe? E a partir daquele momento, começou a acontecer coisas mágicas na vida dele. Por quê? Porque ele começou a aprender a dizer não para muitas coisas. Então ele começou a não participar mais de reuniões as quais ele participava, algumas reuniões desnecessárias. Ele disse não para muitas pessoas, ele disse não para muitas funções que eram exercidas, que ele fazia antes, que não precisavam mais ser exercidas. Ele começou a delegar muitas funções, ele não fazia mais todas as apresentações que ele fazia ao longo da semana, que ele assumia tudo para ele. Percebe? Ele começou a colocar o seu foco naquilo que realmente era importante. Então toda vez que alguém chegava para ele, perguntava se ele poderia fazer algo, ele sempre se questionava. Ele fazia para ele mesmo duas perguntas. A primeira pergunta era a seguinte: será que eu tenho tempo suficiente? Será que eu tenho recursos suficientes para executar essa atividade? E a segunda pergunta, ele sempre se perguntava também: será que essa atividade que ele está me propondo aqui, será que isso é realmente o mais importante? Será que isso é realmente o que mais vai trazer resultados para mim e para a empresa? Certo? Então, quando a resposta era não, ele simplesmente dizia não para essas pessoas, certo? Então, no começo, as pessoas não conseguiam entender esse comportamento novo dele. Muitas pessoas acabavam ficando decepcionadas com ele, certo? Só que com o tempo, ele conseguiu o respeito dessas pessoas. Por quê? Porque os seus resultados eles foram aumentando com o passar do tempo. É quando ele começou a ter esse tipo de comportamento, a focar naquilo que realmente era importante. Por quê? Porque ele percebeu que quanto mais atividades ele exercia, ele apenas conseguia avançar um pouquinho em cada uma dessas atividades. Agora, quando ele colocava o foco nas atividades mais importantes, o seu potencial aparecia e o seu resultado também, certo? Então o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, que quando você coloca o seu foco, quando você coloca a sua energia, em várias atividades ao mesmo tempo, quem foca em todo mundo, em várias coisas, não foca em lugar nenhum. Percebe? Você não consegue entregar o teu melhor quando você faz várias atividades, quando você fica mais se ocupando do que produzindo, certo? Então, quando você coloca o seu foco naquilo que realmente vai fazer a diferença para você, aí sim você vai conseguir colocar o seu potencial máximo. Percebe? Então, o que eu quero te dizer aqui nesse vídeo? Presta atenção, o que eu quero te dizer? Se você quer produzir mais, se você quer ter mais resultados, se você quer entender aquilo que é mais importante, aquilo que é mais essencial, você precisa aprender a dizer não. Dizer não para algumas funções, dizer não para algumas atividades, dizer não para algumas pessoas, percebe? Porque o fato de você conseguir dizer não para muitas atividades ocupacionais vai fazer e vai te facilitar para você focar e dizer sim para aquilo que realmente importa. E olha só, você só vai conseguir colocar o teu maior potencial
quando você conseguir, quando você souber aquilo que realmente é importante para você. Quais são as atividades mais essenciais, ok? Então o que eu quero te deixar aqui nesse vídeo, tá? Cabe essa reflexão, né? Quantas vezes será que você já disse sim sem entender o porquê você disse sim? Quantas vezes você aceitou algumas coisas sem entender o porquê você estava aceitando, ou você aceitou para alegrar algumas pessoas, ou você aceitou para que não haja algum problema, certo? Então você foi aceitando muitas coisas sem entender o porquê. Então se hoje você tem aquela sensação de estar sempre ocupado, né? Se você tem aquela sensação de estar sempre, né, na correria, que as atividades ocupacionais sempre estão te engolindo, né, você precisa rever essas coisas. Será que hoje, né, o meu foco está em várias atividades ao mesmo tempo? Ou será que hoje eu foco naquilo que realmente importa e vai fazer a diferença na minha vida? Porque assim como esse executivo, né, a partir daquele momento ele alcançou bonificações que ele nunca tinha alcançado antes. E mais do que isso, ele começou a colocar em prática tudo isso na sua vida pessoal. Ele passou a ter mais tempo, por exemplo, né, para passar com as pessoas às quais ele ama, se dedicar, dedicar tempo precioso com as pessoas as quais são importantes para ele. Você também pode fazer isso a partir de agora na sua vida, ok? Então, eu espero que você gostou desse vídeo, espero que esse vídeo fez sentido para você. E se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, compartilha com mais pessoas que mereçam ter acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e nos vemos em um próximo vídeo. Vai lá!